Jesus Cristo entregou seu corpo por todos, mas está desfrutando da vida eterna. Ao ser altruísta, ele estava cuidando do seu egoísmo espiritual. Você também deve ser capaz de desistir do seu egoísmo maligno por um egoísmo mais elevado. Use a sua imaginação. Materialmente você não perderá nada, materialmente, mas pelo egoísmo maligno você perderá tudo. Nesse mundo há dois professores. Se você tomar Deus como seu mentor, terá momentos maravilhosos. Mas se você escolher o diabo como seu guia, você terá balas de miséria. A palavra-chave para a maioria das pessoas ao longo da vida é eu mesmo. O homem espiritual, por outro lado, pensa igualmente nos outros. Aqueles que pensam apenas em si mesmo atraem a inimizade dos seus associados. Mas aqueles que são atenciosos descobrem que os outros querem ser atenciosos com eles. Se houver 100 pessoas em uma cidade e cada uma tentar tirar uma da outra, cada uma terá 99 inimigos. Mas se cada um está tentando ajudar o outro, cada um tem 99 amigos. Eu tenho vivido assim. Eu não perdi nada por desistir de tudo. Eu ganhei. As palavras de Jesus são maravilhosas. Todo aquele que a tudo deixar por amor, do meu nome receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Não importa o que eu tenha desistido, muito mais me foi dado. Não quero nada agora, porque o que tenho é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa me dar. Tudo que o homem deseja é para adquirir felicidade. Então, quando você tem a verdadeira felicidade com você o tempo todo, você não quer ou precisa das condições da felicidade. No que diz respeito às coisas materiais, não tenho conta bancária própria. Minha segurança nesse mundo está na boa vontade dos homens. Não acredito em nenhuma outra segurança terrena. Se alguém está entronizado no coração dos seus semelhantes, esse é o maior reinado. Sendo altruísta, totalmente desapegado, você será verdadeiramente feliz. Se você der esse exemplo, outras pessoas em sua família, seus vizinhos ou na empresa o seguirão. Comece com esse egoísmo espiritual em sua vida. Elimine o egoísmo maligno, que é a causa raiz de todos os problemas, sejam individuais ou nacionais. Assim que você pensa gentilmente em outra pessoa, sua consciência se expande. Quando você pensa em seu próximo, uma parte do seu ser sai com esse pensamento. E não é só pensar que é preciso, mas estar preparado para agir a partir desse pensamento. Mesmo que você tenha um inimigo e ele é o seu vizinho, não exclua a felicidade de ninguém da visão de sua mente. No casamento, por exemplo, é uma lição de altruísmo. Dois indivíduos aprendem a compartilhar um com o outro. Então os filhos vêm e os pais compartilham com eles, mas novamente se torna egoísta se eles pensarem apenas em sua própria pequena família. Nós 4 e ninguém mais. Com o tempo, os entes queridos serão levados embora, e é um lembrete de que o propósito dos relacionamentos humanos é ampliar a consciência, sacrificando-se pelos outros e compartilhando com os outros. Há tanta felicidade em ser altruísta. É a maior felicidade, pois no altruísmo você guarda sua própria felicidade. Meu objetivo é a felicidade dos outros para minha felicidade. Você nunca poderá conhecer a alegria dessa conquista, a menos que por altruísmo inclua os outros quando pensar em sua própria felicidade. Não apenas aqueles que estão relacionados a você,
mas todos. Veja Gandhi, por exemplo. Ele tinha dinheiro, posição, mas desistiu de tudo. A sua esposa o seguiu, nem mesmo exigindo alguns títulos para a segurança dela e dos filhos. Eles desistiram de tudo e viveram para os outros. Não tendo nada, eles tinham tudo. Gandhi deu o exemplo supremo de humildade e altruísmo nessa época. Jesus disse: todo aquele que se exaltar será humilhado. O egoísmo deve ser totalmente destruído. Esses dois males semelhantes expulsaram da terra o reino de Deus. O mundo se desvencilhou do egoísmo espiritual, que cuida bem do homem inteiro, e caiu vítima do egoísmo maligno. Mas você pode ajudar a restabelecer esse reino divino novamente, desde que se esforce. Cada um de vocês comece aplicando a regra do altruísmo. Viva isso. Não tenha medo por si mesmo. Sofra um pouco se for necessário, mas não desista desse ideal de altruísmo. Viva para os outros. Não pense primeiro em você. Mostre o exemplo dando aos outros. Isso não significa que você deve se reduzir à pobreza. Significa cuidar e compartilhar. Viva os princípios da verdade em sua vida. E por seu exemplo e ações, compartilhe esses ideais. Você não pode ensinar altruísmo aos outros a menos que você seja altruísta. Comece você mesmo e então os outros seguirão o seu exemplo. Eu dei minha vida para servir os outros com a verdade. Eu costumava viajar e falar para grandes audiências, mas sei que posso servir melhor por meio de meus escritos. Multidões podem ser atraídas, mas não vêm necessariamente para encontrar Deus. Ao contrário, eles vêm para um período de relaxamento espiritual e inspiração. Eu estou procurando almas que tenham um desejo real por Deus. É por isso que sempre enfatizei a necessidade de comunhão com Deus. Isso é de extrema importância. Todos aqueles nesse caminho da autorrealização que buscarem a Deus com seriedade, com séria atenção e continuidade de devoção e com firmeza de meditação o encontrarão. Meditar. Medite e medite. Essa é a sua palavra de ordem. Deus afogue a autorrealização se alguma vez ela se tornar uma organização que está apenas ansiosa para encher salões e atrair multidões de pessoas, sem ter acima de tudo o desejo de lhes dar a autorrealização. Fiz todo esse trabalho de organização porque era o desejo dos mestres. Eu, pessoalmente, não estou buscando nada de ninguém. Quando eu deixar essa terra e esse corpo, nada me pertencerá. Portanto, eu renunciei mental e materialmente a tudo, agora, por Deus. Tudo o que eu quero de você é que você viva a vida de Deus. Aprenda a amar a Deus com todo o seu coração, mente, alma e força, e amar o próximo como a si mesmo. Você não precisa de nenhum outro mandamento se seguir esses dois. Qual é o significado de amar a Deus de todo o coração e de toda a mente, alma e força? Coração significa o que você sente. Mente significa concentração. Alma significa comunhão divina em meditação. E força significa colocar toda a sua energia em Deus. Portanto, ame a Deus com todo o seu sentimento, com toda a sua concentração na meditação, revertendo os holofotes da sua energia e atenção do corpo e do mundo de volta para Deus. Você não pode amar a Deus verdadeiramente sem meditação,
porque somente meditando você pode conhecer a si mesmo como a alma, na qual reside o seu verdadeiro relacionamento eterno com Deus. Crie em seus corações um trono de amor supremo por Deus. Não há mais nada pelo qual eu viva, nenhuma outra ambição, senão amá-lo, falar dele e ensinamentos aos outros, do caminho para conhecê-lo. Eu não quero nada, não peço mais nada a você. Sempre que Deus me traz aqui para essas reuniões, é meu privilégio estar com vocês, falar dele, amá-lo com vocês. É tão maravilhoso amar a Deus e amar a todos como parte de Deus. Para encontrá-lo, você deve sentir seu amor em tudo. Não há força maior que o amor. Se em algum momento você entrar em conflito com os outros, lhe dê amor mentalmente. Amo meus inimigos porque os sinto como meus amigos. Ao sentir Deus, você não pode odiar ninguém. O que aconteceria conosco se Deus se zangasse com nossos erros? Se você permanecer calmo quando os outros tentarem te ferir, então você é um Deus. O grande Deus a quem adoro no altar do céu e do oceano e no altar da minha própria consciência, ele se manifesta em todos os lugares e em todas as pessoas. Ele eu abraço em todas as suas formas infinitas. Nós já nos encontramos antes? Certamente. Há muito tempo atrás, no seio do éter onde fomos criados como almas, dormíamos todos sob o manto da sabedoria de Deus. Quando Ele nos acordou, nós nos afastamos dele, como o filho pródigo na história da Bíblia, e esquecemos o nosso parentesco divino uns com os outros. Nós nos tornamos estranhos. Tendo deixado nosso lar em Deus, somos viajantes solitários do destino nessa terra. Você percebe o quão longe você vagou e que você tem vagado por muitas encarnações? O quão é difícil dizer. No entanto, de vez em quando, certas experiências, lugares e rostos despertam em você um sentimento interior de familiaridade, algo que sussurra sobre o conhecimento do passado. Cada alma é onisciente, mas sua natureza egóica externa, identificada com o corpo, torna-se limitada ao seu nome, família e ambientes atuais. No dia em que sua alma se lembrar de sua origem divina, sua consciência viverá novamente na grande mansão do Espírito, e você conhecerá tudo o que está no Espírito, assim como agora conhece o seu pequeno lar terreno e sua família. É uma experiência maravilhosa conhecer e reconhecer alguém que você conheceu antes, alguém com quem você percorreu o mesmo caminho da vida em encarnações anteriores. Todos aqueles da minha família eu conhecia de vidas passadas. E de vez em quando encontro outros que me foram conhecidos em encarnações anteriores, como amigos da minha infância. Embora não tenham nada em comum com a minha vida atual, são almas que eu conhecia antes. Mesmo antes de deixar a Índia para vir para esse país, e mais tarde, quando cheguei a Boston, eu sabia que havia muitos amigos verdadeiros de vidas passadas que eu encontraria novamente aqui. Reconheço distintamente aqueles que conheci antes, quando os reencontro nessa vida. Para alguns deles eu disse: "Hey, finalmente encontrei você de novo, porque já estivemos juntos antes. Por que você esperou tanto tempo?" Procuro aqueles que viriam aqui para estar comigo na obra de Deus. Todos os dias eu chamo por eles.
Onde você está? Você que estava andando comigo antes. E de repente vejo um rosto na multidão e digo a mim mesmo: ah, alguém ouviu o meu chamado. Mesmo agora, quando olho para os seus rostos, não posso deixar de pensar que em algum momento, em algum lugar, no passado distante e obscuro, vocês ouviram minha voz. E o chamado dessa voz trouxe você aqui. Por outra razão, dentre milhões, você foi solicitado a vir. Se não, porque Deus o escolheu. Algumas almas, aquelas que foram ligeiramente despertadas do sono da ignorância, que encobrem as memórias de vidas passadas, vão parar e pensar: sim, eu sei o que ele está dizendo. Em algum lugar eu já ouvi a sua voz antes. Ela não é estranha para mim. Eu nunca vi meu guru, geralmente reservado, o Swami Yukteswar, tão animado quando nos conhecemos. Ele sabia que eu sabia instantaneamente quem ele era. E ele sabia mais do que eu sabia. Como Krishna disse a seu amigo discípulo: ó Arjuna, muitos nascimentos foram experimentados por mim e por ti. Eu estou familiarizado com todos eles, enquanto tu não te lembra deles. Jamais poderei esquecer a alegria de te reconhecer o mestre naquele primeiro encontro. Nunca na minha vida conheci alguém tão grande quanto ele. Ele viveu o Espírito de Deus. Shri Yukteswar era muito humilde e também muito severo. Se você se associasse a ele como amigo, nunca teria motivos para ser tímido perto dele. Mas se você veio a ele como um discípulo, ai de você se não pudesse aceitar uma disciplina incisiva. Ele nunca lidou com suas palavras. Ele trabalhou com os seus pensamentos. Muitos não aguentavam o seu rigor, mas me alegrei quando vi que ele estava limpando todos os pensamentos errados da minha mente e me enchendo de sabedoria divina. Ele era uma fonte maravilhosa de sabedoria. Pois quando você ama a Deus verdadeiramente, você sabe tudo o que ele sabe. O mestre era um verdadeiro amante de Deus. Então, em certo sentido, você é um estranho viajando sozinho por esse mundo. Não aquele que você pensa que é seu. Não é verdade? Ninguém é propriedade do outro. Nossos destinos kármicos têm cada um o seu curso individual e ninguém pode possuir ou controlar ninguém. Mas em um sentido diferente, você não está sozinho nesse mundo. Existem alguns relacionamentos íntimos que perduram e dos quais extraímos apoio e alegria. E quem são essas almas que estão perto de você? Nem sempre são os nascidos em sua família, mas aqueles com quem você sente um laço íntimo de profunda amizade. Por exemplo, há aqueles ao meu redor, aqui nos ashrams, que eu os alimentei com os meus ideais. Eles refletem os meus pensamentos e minhas percepções. Eles são atenciosos comigo e eu com eles. Plantei minha vida neles. E a amizade divina que compartilhamos é um vínculo eterno em Deus. O fundamento da amizade não é garantido em uma vida. Muitas vidas são necessárias para construir a mansão da amizade. É construído com almas que você conheceu antes e vida após vida. É por isso que no meio da multidão, Jesus chamou seus discípulos um por um. Aqueles que ele havia conhecido antes. Eles se reencontraram no seio de uma amizade eterna. Como você pode reconhecer aqueles que você conhecia antes? Em uma multidão de estranhos, às vezes, há alguém que você sente no primeiro encontro que você conhece há muito tempo. Outros de quem você nunca se sente próximo,
Não importa o quanto você se associa a eles. Se você não é impedido por preconceitos e não é iludido pela atração sexual, e encontra almas cujos rostos e personalidades o atraem muito mais fortemente do que outras, é provável que você tenha conhecido essas almas antes. Um pequeno teste que também ajudaria a determinar quais são os verdadeiros amigos do passado. Você pode ter muitos supostos amigos e eles vão te dizer que você é maravilhoso e concorda com tudo que você diz. Essas pessoas querem que você faça algo para seu próprio benefício. Os verdadeiros amigos não querem nada de você, exceto a alegria da sua presença. Às vezes o teste dos amigos está em como eles se comportam com você quando você faz algo que os irrita ou os contradiz. Aqueles que são seus nunca serão vingativos ou o abandonarão, mesmo que haja divergências. Aqueles que foram seus verdadeiros amigos em outras vidas terão um amor incondicional por você. Não importa o que você faça, eles sempre serão seus amigos. Qualquer pessoa que te ama incondicionalmente é alguém que você conheceu antes. Esse tipo de amigo que você deveria ser. Ao analisar quem são seus amigos de vidas passadas, você também pode saber pela sintonização que compartilham uns com os outros. À medida que você gradualmente concentra a sua consciência no desenvolvimento de uma amizade verdadeira com outra pessoa, você descobre que começa a saber como essa pessoa se sentirá ou reagirá, mesmo antes de ela reagir. Se você pode fazer isso depois de apenas um breve conhecimento, certamente já conhecia essa pessoa antes. Esses são alguns sinais pelos quais sabemos quem são os nossos amigos do passado. Sejamos amigos de todos, mas não espere que todos sejam seus amigos. A menos que tenham passado nesses testes. Para aqueles que falham, dê o seu amor e consideração, mas lembre-se de que eles não estão prontos para a sua amizade. Você não deve permitir que o seu coração ou sentimentos sejam feridos por eles. A mansão da amizade deve ter uma base sólida. Se você pensa diferente dos seus amigos e perde a amizade com eles por causa disso, sabe que eles não eram realmente seus amigos. Você não deve tentar construir a mansão da amizade na areia desses relacionamentos. A maioria das pessoas é egocêntrica. Eles querem agradar os outros pelo que podem obter deles. Essas pessoas são pessoas, sim, conduzidas pela conveniência do momento. Nunca desista de sua liberdade de vontade ou comprometa sua consciência e ideais para ganho próprio. Apegue-se aos princípios corretos.